Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E com a chegada do final do ano, então eu resolvi vir aqui fazer uma maquiagem pro ano novo, pro Réveillon, enfim, para as festas de final de ano. E como é ano novo, né, claro que vai ter muito brilho na maquiagem, muito glow, mas se você preferir também dá pra adaptar, não colocar muito brilho. Dá pra fazer como você achar melhor. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir pra você se inscrever nesse canal se você não é inscrito e também curtir esse vídeo. Agora então, bora lá fazer a nossa maquiagem pro ano novo. Começando então com a água micelar para deixar a pele bem limpinha e bem hidratada. Depois eu venho com o sérum da Tracta para hidratar e iluminar o rosto. Esse sérum tem vitamina C, então ele dá uma iluminada e dá uma esticadinha na pele também. Depois eu venho com um primer, eu vou usar esse da L'Oréal, que é o efeito Blur. Vou aplicar bem na região central do meu rosto, que é onde eu tenho os poros mais dilatados, um pouquinho na testa e também um pouquinho no queixo. Depois eu vou vir preenchendo a minha sobrancelha com uma sombra marrom escura. E agora eu venho dando acabamento com um pincel e com um pouquinho de corretivo para delimitar todo o desenho, principalmente na parte de baixo da sobrancelha. Agora eu vou usar um pouquinho de corretivo em cima da pálpebra para preparar o olho para receber a sombra e também já vou passar um pouquinho de corretivo nas olheiras para já ir fazendo a camuflagem antes da base. Eu vou utilizar a base da Boca Rosa, a minha cor é a Ana, e vou aplicar a base com a esponjinha umedecida dando batidinhas para ter um melhor acabamento. Eu vou utilizar esse bronzer da Mary Kay para fazer o contorno, é um bronzer em creme. E com esse pincel de contorno eu vou vir aplicando o bronzer dando batidinhas. Eu começo aplicando na região acima da minha orelha, depois em toda a parte da têmpora do rosto onde eu quero contornar. Vou contornar também o osso da mandíbula. Agora eu vou usar o corretivo da Tracta. Vou aplicar no cantinho interno do meu olho, no cantinho externo, um pouquinho em cima do nariz, no queixo e também um pouquinho em cima da testa. Espalho o corretivo com a esponjinha. E depois eu venho com o iluminador da Mari Saad. Vou aplicar o iluminador com o dedo mesmo para ter uma maior concentração, principalmente na parte de cima da maçã do rosto. Vou aplicar um pouquinho na pontinha do nariz e também no arco do cupido da boca. E depois eu vou aplicar um pouquinho de iluminador na testa e no queixo com o pincel, para ter um pouquinho menos de concentração. Eu vou utilizar essa cor de contorno em pó da paleta da Ruby Rose para fazer um contorno bem de levezinho no nariz. Com a paleta de blushes da Boca Rosa, eu vou utilizar esse blush cintilante, que tem um pouquinho de brilho, e vou aplicar na parte superior da maçã do rosto. E vou aplicar também um pouquinho no nariz. Vou utilizar o pó translúcido da Laura Mercier e vou aplicar dando batidinhas com uma esponjinha na parte inferior do meu olho, na região lateral da boca até o início da orelha. Depois eu vou aplicar um pouquinho na testa também. Depois com um pincel de pó eu vou espalhar todo o resíduo do pó pelo rosto para poder ficar tudo bem seladinho. E agora eu venho tirando um pouquinho do excesso da base do corretivo que fica na pálpebra. A paleta de sombras que eu vou utilizar é essa da Ruby Rose. Vou começar utilizando esse marrom alaranjado e já começo aplicando bem no cantinho do meu olho e vou esfumando aos pouquinhos e vou esfumando e vou trazendo um pouquinho esfumado para fora. Eu vou esfumar bem na parte externa do meu côncavo e vou trazer um pouquinho dessa sombra em cima da pálpebra. Depois com outro pincel eu vou pegar esse tom de marrom um pouquinho mais escuro e um pouquinho mais frio e vou aplicar bem no iniciozinho do côncavo, bem ali naquela demarcação e vou demarcar bem o côncavo com essa sombra. Vou fazer bem no iniciozinho e demarcar bem aquela região do côncavo. E agora com um pincel de sombra eu vou pegar esse branco cintilante e vou aplicar no cantinho interno do olho para iluminar e também vou aplicar um pouquinho no ponto alto da sobrancelha. Depois eu vou utilizar esse dourado, meio parecido com uma cor de champanhe, e vou aplicar bem no iniciozinho da pálpebra, até mais ou menos a metade. Eu vou aplicar essa sombra dando batidinhas para ela ter uma melhor pigmentação. Lembrando que as sombras cintilantes da Ruby Rose a gente tem que dar uma molhadinha no pincel antes, para poder ter uma melhor pigmentação. Eu vou utilizar o glitter da Oceane, que é um glitter dourado, bem brilhoso. E vou usar esse fixador de glitter da Bruna Tavares. Eu começo passando um pouquinho do fixador bem no iniciozinho da pálpebra até mais ou menos a metade do olho. Eu venho depois com um pincel fofinho. Eu vou aplicar o glitter dando batidinhas para que ele fique de uma forma natural e homogênea. Depois eu vou utilizar esse lápis branco na linha d'água.
E agora eu vou vir com um pincel de cerdas curtas e vou aplicar esse tom de marrom e vou esfumar na parte externa da linha d'água. Agora com o delineador preto da Tracta, vou fazer o delineado gatinho para fora e vou deixar o delineado em cima do olho bem fininho só para poder fazer uma profundidade e uma base para pôr os cílios depois. Vou puxar o delineado no cantinho interno do olho. Depois eu vou vir com o Curvex curvando os cílios. Agora eu vou utilizar a máscara de cílios da Maybelline e vou passar um pouquinho nos cílios superiores e um pouquinho nos cílios inferiores. Eu vou utilizar esse cílios que ele é mais alongado na parte externa e venho aplicando os cílios com cuidado, sempre conferindo se tá bem coladinho e ajeitando bem. Agora com um cotonete e um pouquinho de água micelar eu vou limpar o resíduo que ficou da base, do corretivo e do pó na minha boca. Eu vou utilizar esse lápis da Mari Saad para delinear a parte externa da minha boca. Vou começar delineando a boca e vou deixar mais ou menos 1 milímetro para fora. E acreditem, esse 1 milímetro faz toda a diferença e realmente faz a boca parecer um pouquinho maior do que ela é. Depois eu vou utilizar esse batom mate da Boca Rosa, a cor dele é Segunda, e vou aplicar na região central da minha boca, onde eu não passei o lápis. Por último, para finalizar a boca, eu vou utilizar esse gloss da Mari Maria, é um gloss transparente, e ele tem umas pequenas partículas de brilho, bem sutil, que dá todo um charme. E olhem que lindo que ficou a maquiagem. Pronto, gente, então essa foi a nossa maquiagem pro ano novo. Como vocês viram, eu utilizei o brilho, né, coloquei um pouco de glitter dourado pra dar um tchan, né, pra trazer um glam a mais pra maquiagem. Dá pra você utilizar também só a sombra cintilante, que também já vai ficar lindo. Mas então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de desejar pra vocês um feliz ano novo, com muita saúde, paz e prosperidade. Um beijo e até o próximo vídeo.